O RSI ou IFR, o nosso índice de força relativo, é um dos principais indicadores e, na minha visão, o principal indicador que vai auxiliar a identificar topos e fundos do mercado antecipadamente. Então, nesse vídeo, você vai aprender a forma correta de utilizar o RSI. Antes de começar mais uma aula do nosso curso gratuito de análise gráfica, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Primeiramente, para você utilizar um indicador gráfico, você precisa adicionar ele ao seu gráfico. Você vai aqui na parte de indicadores e vai escrever RSI ou índice de força relativa, pois é a forma que ele vai aparecer aqui no gráfico, índice de força relativa. Vai clicar e automaticamente o índice, o RSI ou IFR, vai aparecer no seu gráfico, exatamente como eu mostrei aqui. No momento em que ele aparece na sua tela, você pode tirá-lo, ou seja, você pode minimizá-lo dando 2 cliques na tela. E 2 cliques na tela novamente, ele vai aparecer. Diferentemente dos outros índices, ele não aparece nessa parte aqui de cima, onde é que você pode simplesmente apagá-los e tudo mais. Aqui ele aparece dando 2 cliques, ele some e aparece novamente. Clicando, dando 2 cliques diretamente aqui no índice de força relativa, ele vai aparecer as configurações, onde você pode editar das cores que você quiser e também as bases, ou seja, o RSI Lower Band e o RSI Upper Band. São exatamente essas duas linhas aqui, que elas vão ser importantes para a gente interpretar o RSI da forma correta, onde a gente vai interpretar quando o preço está supervalorizado ou subvalorizado, ou seja, quando o preço está muito caro ou quando o preço está muito barato. Então aqui para editar é bem simples, você pode mudar aqui a cor do seu IFR, o IFR que é o índice de força relativa, ele é essas linhas roxas, o RSI Based MA, ele é uma média móvel do nosso RSI, eu não gosto de utilizar, eu tiro ele na hora. Aqui é as nossas linhas Upper Bollinger Band, não vai aparecer aqui no gráfico, mas de qualquer forma desativa, gosto de deixar tudo desativado, aqui também, aqui também. E aqui temos o regular bearish label, ou seja, a nossa parte regular da linha bearish. Aqui dá para deixar também apagado, mas não aparece no gráfico. RSI Upper Band é a nossa linha de cima, como eu comentei, é a linha principal ali que a gente vai utilizar para analisar. Então já dá para ver que ela some aqui, mas essa deixa ativado. RSI Middle Band, ou seja, a nossa linha aqui do meio, eu também não utilizo, deixo ela apagada, então clico ela some. E o RSI Lower Band é a nossa linha de baixo, que também é muito importante. E aqui o RSI Background Fill, eu geralmente deixo apagado, que é exatamente essa cor roxa aqui, tá entre as linhas aqui. Dá 2 cliques novamente. Para baixo. Então, é a nossa aqui. Vai sumir essa cor roxa. Eu geralmente deixo desativado também. Bollinger Bands também deixo desativado. E aqui, Overbought e Oversold, que é quando o preço está sobrevendido e sobrevalorizado, que é exatamente o que a gente vai aprender aqui. Mas, tecnicamente, essa parte aqui, essas cores aqui, ele só mostra quando o preço está realmente sobrecomprado. Nesse caso aqui, verde sobrecomprado. Se eu desativar, ele vai tirar o verdinho aqui e sobrevendido vermelho aqui. Beleza. Aqui, como eu comentei, a gente tem essas nossas duas linhas. Essa linha aqui tá no 70 e essa daqui tá no 30. Elas são as nossas linhas que nos ajudam a identificar quando o preço está sobrecomprado, quando o preço está sobrevendido. Exatamente esses valores. Quando o preço está acima de 70, o preço está sobrecomprado, ou seja, ele está muito caro, e quando está abaixo, o índice de força relativa, o preço está muito baixo, ou seja, abaixo dos 30 está muito barato e acima dos 70 está muito caro. Porém, a gente tem basicamente dois números. Eu não gosto de utilizar o 30-70, ou seja, o 70 aqui e o 30. Por quê? Porque ele acaba que vai acontecendo muitas vezes que pode ser uma coisa mais falsa. Então, o que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar o 80-20. Então, vocês podem modificar ou pode deixar o 70-30. Eu gosto de utilizar 80-20. Por quê? Vejam que ele vai mudar. Ou seja, aqui o nosso índice agora ele vai para 80 e aqui vai para 20. Porque ele vai dar movimentos ou topos e fundos mais verdadeiros do que o 30-70. Assim como, se eu quiser, eu posso mudar para qualquer número que eu quiser. Por exemplo, 60, 40. Porém, da forma que a gente vai analisar, como eu comentei, quando o preço está acima dessa linha, quer dizer que ele está muito caro. Quando está abaixo, quer dizer que ele está muito barato. Só que quanto mais a gente reduz, ou seja, mais deixa uma linha perto da outra, mais ruído a gente vai ter. A gente vai ter mais sinais falsos de um preço sobrecomprado e de um preço sobrevendido. Assim como o 70-30 também está ali numa boa distância, eu prefiro utilizar o 80-20 porque ele vai dar menos sinais de preço sobrecomprado, só que esses sinais
mesmo que menos, eles vão ser mais reais, mais verdadeiros. Então, eu particularmente prefiro utilizar aqui 80-20. Já muda aqui, 80 para o nosso RSI Upper Band e 20 para o nosso RSI Lower Band. Deixa aqui mais afastado. Perceba que a gente vai ter poucas vezes em que o preço vai tocar, mas essas vezes vão ser talvez mais verdadeiras, como vemos aqui. A gente tem outro exemplo, mas eu vou trazer aqui a principal, é identificar preços sobrecomprados e preços sobrevendidos. Eu gosto de utilizar particularmente o RSI mais no gráfico diário, quando a gente encontra... a gente pode identificar em gráficos semanais, aqui, por exemplo, só que ele vai acontecer muito pouco, a gente vai ver isso em poucos momentos no gráfico semanal. Aqui a gente tem um ativo pouco, um histórico baixo, o index aqui. Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, a gente vai ter poucas as vezes em que o preço vai estar sobrecomprado. Por exemplo, foi um momento, aqui ele praticamente estava, então vou mostrar isso para... Mas aqui no caso o que eu quero mostrar é que no gráfico semanal ele vai dar poucas vezes sinais de topos ou fundos. Já no gráfico diário ele vai acontecer um pouco mais, mas não muda tanto assim. Mas eu prefiro usar ali no gráfico diário, semanal, não abaixo disso. Abaixo disso, para identificar tendências de mais longo prazo, médio prazo, eu já não acho interessante. Então, como eu já comentei, aqui a gente pode mudar, não comentei também, mas a gente pode... A gente pode mudar também a cor do nosso IFR. Eu, por exemplo, geralmente eu deixo o vermelho, ou dependendo da cor, o preto ou o vermelho. Porque é as cores de gráfico que eu uso ali na... Beleza. Então, como a gente vai identificar da forma correta? Já adicionamos, editamos, tudo ali, ficou legal, ficou bacana, do jeito que a gente gosta, das cores que a gente quer. Como a gente vai utilizar da forma correta? Então, como eu já comentei algumas vezes, a gente tem essas duas linhas aqui, que são as nossas linhas indicadoras, basicamente, que é o que a gente vai levar em consideração. Que é o Lower Up Band, que é a nossa linha acima, o nosso preço não, o nosso índice que vai identificar quando o preço está sobrecomprado. O que é sobrecomprado? É quando o preço está muito caro, ou seja, o preço está sobrevalorizado, ele está valendo mais do que deveria na análise técnica, dentro desse indicador. Óbvio que é baseado nesse indicador, quer dizer que o preço está muito esticado, ele está muito alto, já subiu muito. Então ele está sobrevalorizado, ele pode acontecer uma desvalorização ou algo do tipo. Quando o preço, ou o preço não, quando o RSI, aqui o nosso índice, cai abaixo dos 20, que é o valor que eu uso, mas se você utilizar 30, você vai identificar como 30. No caso é 20. Quando ele cai abaixo de 20, ou mesmo chega a somente tocar no 20, quer dizer que o preço está sobrevendido, ou seja, está muito desvalorizado. No caso, a gente tem quando o preço está muito barato e talvez esteja num bom ponto de compra ou num bom ponto de reversão de preço, ou seja, num bom ponto em que o preço pode reverter de baixa para uma movimentação de alta. Então, abaixo dos 20 ou no 20 para baixo, a gente tem um preço que está muito barato, pode ser que ele reverta para alta, ou pode ser que no caso seja um fundo de mercado. Já quando o preço trabalha na faixa dos 80, quer dizer que o preço está sobrevalorizado, está muito valorizado, está um preço muito caro, quer dizer que a gente pode estar fazendo o topo ou próximo de um topo, e o preço pode reverter ou para uma movimentação baixa ou para uma correção, ou seja, é um movimento corretivo, um movimento anticíclico, alta, movimento anticíclico. Então é dessa forma que a gente vai identificar o RSI. A gente vai mostrar aqui na prática como é que funciona. Como eu já comentei, eu prefiro utilizar o RSI. Não gosto muito de utilizar ali intradiário, gráfico 4 horas, 1 hora, porque pelo menos para o médio prazo ele não vai ser tão relevante assim. Mas se você quiser ali usar para day trade, pode ser que seja interessante. Eu particularmente não utilizo. Então, como a gente vai mostrar aqui na prática agora como é que funciona e se ele realmente funciona, é óbvio. Vamos mostrar aqui como ele funciona e quando ele identificou topos e fundos de mercado. Ou quando ele tocou, se ele realmente identificou topos e fundos. Então, estamos aqui no gráfico do Bitcoin, gráfico de um dia, ou seja, nosso gráfico diário, e vamos identificar os momentos que ele tocou no preço de 80 e no de 20, se ele deu boas reversões, se ele realmente identificou um topo e um fundo. Mesmo que seja prévio, não que seja realmente um de ciclo. Beleza, vamos pegar aqui desde o início, a gente pode ver mais precisamente, a gente vai ver em todos os momentos que ele tocou. Então a gente tem o preço aqui em 2009, 2009. A gente teve o nosso primeiro topo aqui, a gente não vamos considerar isso aqui, vamos considerar a partir daqui. Que a gente tem maior clareza das movimentações. Vamos pegar aqui, a gente teve no gráfico diário o preço chegando a primeira vez, na verdade eu falei a partir daqui. Então o preço chegou a primeira vez acima de 80 nessa faixa de preço. Vamos dar um zoom. Chegou exatamente aqui, mostrou que o preço estava esticado e o que o preço fez?
corrigiu 50 e poucos por cento. Novamente tocamos aqui, nessa faixa de preço exatamente nesse dia, tivemos uma leve correção aí, um topinho bem básico, nem dá pra chamar de topo. Novamente ele tocou aqui em cima. Quando ele tocou aqui em cima, o preço novamente fez uma forte correção. Então aqui, ele identificou desses 3 toques aqui, ele identificou topos. Não necessariamente não necessariamente no momento em que ele toca nessa região, ele precisa fazer topo. Mas ele identifica que a gente está muito próximo de um topo ou que aqui realmente já foi topo. Aqui nesse caso a gente teve um topo local. Aqui a gente não teve um topo, a gente até teve um recuo aqui no gráfico intradiário. E aqui no terceiro toque que ele teve realmente de fato um topo. Ele realmente corrigiu aqui 71% do seu preço. Novamente, movimentação aqui, beleza. RSI ficou aqui na metade do preço, tocou aqui. Novamente, ele tocou aqui quando o preço estava muito esticado de preço, o preço veio aqui novamente e corrigiu 30 e poucos por cento. E o preço foi andando, o RSI foi andando. Chegamos novamente aqui acima dos 70. Percebam que aqui ele tocou a primeira vez nesse candle aqui, e depois tocou mais uma vez aqui, e depois tocou aqui. Então aqui a gente teve basicamente, o preço ficou em 3 topos diferentes acima dessa região de 80 aqui que a gente tem. Então mostrou que a gente ficou um tempo sobrevalorizado, e aí depois sim o preço fez topo de mercado. E aí começou a corrigir novamente, veio aqui, buscou muito próximo dos 20, próximo dos 30 ali, mas não chegou nos 20. E aí a gente fez várias movimentações aqui, o preço chegou a tocar aqui acima dos 80 aqui, então aqui tecnicamente teve indicações, como é um indicador, ele dá indicações, teve indicações falsas, então a gente teve vários toques aqui que o preço não fez topo. Aqui a gente teve topo, então aqui a gente teve um topinho local, mesmo com o preço acima dos 80, mas ele percebe que ele ficou um topo, então aqui a gente não teria dado tão certo assim. Novamente o preço voltou para baixo, e ele veio, o preço continuou subindo, e o RSI novamente trabalhou acima dos 80. Quando trabalhou acima dos 80, trabalhou aqui. Percebam como eu comentei, não necessariamente a gente está num topo no exato momento em que ele trabalha acima dos 80, mas que a gente está muito próximo. Então o preço continuou trabalhando um pouquinho em alta ainda, e o RSI continuou acima dos 80. E nesse momento aqui a gente fez topo de mercado e iniciou uma forte movimentação de queda. Então aqui novamente, apesar de não ser o momento perfeito, ele indicou que a gente estava muito próximo de um topo e indicou acertadamente que logo depois o mercado despencou muito forte. Novamente agora a gente tem um exemplo de um RSI sobrevendido, ou seja, o preço estava muito barato, ou seja, até mesmo uma boa opção de compra. Não cheguei a comentar, mas quando a gente está sobrevalorizado, quer dizer que pode ser uma boa opção de venda. Óbvio que não é 100% assertivo, como eu já mostrei ali, mas ele dá boas indicações de venda, e quando ele está abaixo dos 20, ou exatamente nos 20, ele dá boas indicações. Então a gente fez aqui uma movimentação forte de queda, o preço buscou nessa região, exatamente aqui, muito próximo dos 20. Se tivesse aqui nos 30, ele teria chegado, mas ele... Então aqui até que era uma boa opção de compra, um bom momento que poderia fazer fundo, exatamente o que ele fez, fundo, e fez uma movimentação aqui de mais de 100% de alta. Mas o mercado continua caindo. Nesse momento ele não chegou aqui nos 20 de novo. Novamente, agora sim, a primeira vez que ele tocou exatamente na região dos 20, foi aqui, exatamente aqui. Então aqui ele deu uma boa indicação que a gente poderia fazer fundo ou que a gente estava muito próximo de um fundo. Novamente fez uma movimentação de quase 100% de alta, porém não foi exatamente o fundo, porque ele ainda veio e deu uma renovada no fundo. Porém, se a gente for olhar, é praticamente no fundo aqui, porque seria exatamente nessa faixa de preço aqui. O preço renovou aqui o fundo, 1, 2% de diferença, 3 ali, vamos arredondar, e aí novamente fez uma movimentação. Agora vamos mostrar aqui de novo. O preço veio aqui, buscou os 20, depois disso fez mais uma renovação e andou em alta. Quando esse preço fez essa forte alta aqui de novo, exatamente aqui ele já indicou que o preço já estava sobrevalorizado, ou seja, estava muito caro nessa região. Ele não fez exatamente o topo, mas ele renovou novamente o preço e o RSI continuou acima dos 80. Topo de mercado provisório, né? Fez 45% de correção, mas aqui ele deu uma boa indicação que a gente poderia estar aqui no topo, e o mercado novamente corrigiu. Novamente fizemos uma movimentação de alta, veio buscar acima dos 70 nessa região, acima dos 80, perdão, exatamente nessa região. Foi um topo insignificante, então não deu uma boa indicação de que a gente estava sobrevalorizado. Veio novamente para cima, fez um topinho aqui, correção de 20% no Bitcoin novamente, indicou mais um topo local, não um topo de ciclo. E aqui, novamente, exatamente nesse topo, ele mostrou que aqui a gente estava preço sobrevalorizado, estava muito caro o Bitcoin. E o preço do Bitcoin corrigiu mais de 50%. Pode ver que exatamente ali 50%. Agora que a gente tem uma coisa bacana.
O que que é essa coisa bacana? E o Bitcoin não corrigiu forte aqui nesse movimento. A gente pode olhar aqui. O que ele fez? Ele fez uma leve correção tecnicamente, porque a gente percebe que nessa movimentação forte ele não buscou os 20, e aqui nessa pequena correção ele buscou os 20. Ele sei que buscou depois ali, mas chegou muito próximo ali dos 20. E ele deu uma indicação que a gente estava sobrevendido. Então aqui é bacana porque a gente não estava exatamente num fundo de mercado, mas a gente estava no meio de uma movimentação. E ele deu uma indicação que o preço estava muito barato no meio. E aí, o que a gente fez? Fundo de mercado e o mercado explodiu e deu continuidade alta. Aqui novamente. O que a gente teve aqui? O preço tocou várias vezes aqui acima da região dos 80 e não foram boas indicações. Aqui também tocou, ele deu aqui um topinho local e tal, mas em nenhum momento foi o perfeito. E a gente viu novamente, só lá no terceiro, vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4, lá no quinto, sexto toque, acima da região dos 80, que ele indicou um topo correto. Percebam que teve várias movimentações falsas aqui, e aqui sim ele acertou exatamente o topo de mercado. E aí, novamente, aqui a gente fez uma movimentação muito parecida com aqui, exatamente nessa faixa de preço. Não, aqui, nessa região aqui, onde ele estava no meio de uma movimentação e o preço buscou uma região sobrevendida, ou seja, um preço barato. Exatamente aconteceu aqui novamente. Teve uma movimentação no meio da região, ele quase buscou a região dos 20, o mercado novamente explodiu. Aqui novamente, topo aqui no RSI, buscou a região dos 80, ele fez um topinho local, que deu uma correção aqui de 30% aproximadamente. Novamente, movimentação de alta, topo no RSI acima dos 80, indicou um topo local, indicou preço sobre comprado, ou seja, um preço muito caro, e o preço corrigiu. Aqui, novamente, ele indicou algumas regiões. Essa região aqui, essa aqui, primeiramente, uma leve correção. Depois essa aqui, então ele acertou 2 topos aqui praticamente. E depois, exatamente aqui acima de novo, acertou mais um topo de mercado. Então percebam, não é todas as vezes que o Bitcoin... Eu não vou trazer tudo aqui, eu vou pegar agora visões mais de fundo de preço, porque a gente está praticamente só topos de mercado aqui. Vou pegar mais indicações. Eu não quero que esse vídeo se alongue muito. Então, o que a gente tem aqui é movimentação. Então perceba que ele não acertou todos os topos, porém, todas as vezes que foi topo de mercado, o RSI estava acima de 80. Então ele é um excelente indicador. O preço está acima de 80, pode ser que em algum momento ele reverta essa movimentação forte que ele já vem fazendo de alta. Agora vamos encontrar momentos em que o preço tocou de sobrevenda de novo, onde é que o preço estava relativamente barato. A gente tem um exemplo bem legal aqui. O preço tocou aqui e indicou uma sobrevenda, o ativo que valorizou 70%. Não comentei aqui, né? Também tocou. Aqui não foi uma boa indicação, porque até subiu 20%, mas é pouca coisa. Ele não reverteu uma tendência ou algo do tipo. E tivemos novamente mais um toque depois nessa faixa de preço aqui, nessa região. Ele tocou praticamente ali na região 20.2, mas tocou praticamente, e aí, novamente, aqui ele fez fundo de mercado. Tivemos um fundo provisório, porque depois ele veio renovar o fundo. Aqui nessa renovação de fundo, a gente teve mais um exemplo bem bacana. O preço tocou abaixo dos 20 e a gente fez o fundo de mercado e o preço depois simplesmente explodiu. E no meio desse tempo, óbvio, ele tocou várias e várias vezes aqui, que foram indicações tecnicamente boas para curto prazo, mas não para longo prazo. Percebo. RSI acima dos 80, topo. 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 RSI nos 80, topo. RSI acima dos 80, topo. RSI abaixo dos 20, fundo. RSI nos 20, fundo. RSI no topo aqui, topo de mercado. RSI acima dos 80, correção. RSI acima dos 80, correção. RSI aqui no meio, tocou, leve correção. Aqui, tocou, leve correção. Aqui ele praticamente já não tinha mais tocado, mas ele tocou um pouco antes aqui. Ele fez próximo ao topo, corrigiu. Novamente chegou muito próximo dos 80, corrigiu. Aqui, temos novamente um movimento aqui. Ele pegou nos 20 e movimentou em alta aqui. Aqui não chegou a tocar, mas chegou muito próximo. Novamente, ele alta aqui. Movimento aqui, fez topo no RSI. Aqui foi uma indicação bem ruim, porque ele não fez o seu topo de mercado. Ele continua movimentando. Aqui, novamente, RSI acima dos 80 e o mercado vem bastante. Olhando para essa aula de RSI, a gente pode perceber que o RSI é um excelente indicador, porque todos os momentos que foi topo ou fundo de mercado, ou pelo menos a grande maioria, o RSI já estava indicando em algum momento, mesmo que foi um pouco antecipado, um pouco adiantado, já estava antecipando que a gente estava possivelmente próximo de um topo de mercado.
E o que podemos tirar de conclusão é que o RSI é sim um excelente indicador. Porém, como o próprio nome já diz, ele é um indicador e não deve ser usado de forma isolada. Ele deve ser usado de forma complementar, a complementar a sua análise gráfica, o que você fez, o que você acredita com a movimentação. O RSI deve ajudar na sua análise e não ser usado de forma completamente isolada. Ele não deve ser a única ferramenta para identificar momentos bons para vender e nem momentos bons para comprar. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.